Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, neste momento, nesta realidade que está a viver, nesta circunstância concreta do seu ser, ora, reza comigo, reze conosco ao Deus da vida, ao Senhor dos Senhores, aquele que é a nossa força, aquele que é a nossa razão profunda de existir. Ora conosco neste dia de terça-feira, em que a Igreja celebra a memória obrigatória de São Bernardo de Claraval. São Bernardo, este monge cisterciense. Ora, sem mais palavras, com o Padre Miguel Quisua Quisola. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. E diz o texto: naquele tempo, Jesus disse então aos discípulos: em verdade vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Repito-vos, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram estupefactos e disseram: quem pôde então salvar-se? Fixando neles o olhar, Jesus disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro disse-lhe: nós deixamos tudo e seguimos-te. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, no dia da renovação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono de glória, vós que me seguistes, sentar-vos-eis em 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos São Bernardo de Claraval, o ofício de leitura que eu rezei nesta manhã, antes de tomar a palavra do Senhor, o ofício de leitura é realmente de uma das obras dos sermões de São Bernardo Abade. E há aqui umas frases que eu sublinhei, inclusive a minha liturgia das horas, posso mostrar assim, aqui assim, tá. E o que é que eu sublinhei nesta segunda leitura do ofício? Algo importante sobre o amor, e diz: amo porque amo para amar. O amor é o único em que a criatura pode corresponder ao Criador, se não em igual medida, ao menos de modo semelhante. Sim, caríssimos irmãos e irmãs, todo o nosso percurso, toda a nossa relação com Deus deve estar centrada apenas neste verbo, o verbo amar. O verbo amar é o fundamento da nossa existência cristã. O verbo amar é o fundamento da nossa relação com Deus. O verbo amar é o fundamento da nossa relação com o outro. O outro com o O maiúsculo, que é o próprio Deus, e o outro que é o nosso próximo com o O minúsculo. Caro irmão e cara irmã, é nesse sentido em que nós podemos perceber neste dia
a leitura que o Senhor nos proporciona a viver e a senti-la no nosso coração. E Jesus fala sobre o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de amor. No reino dos céus é inexistente qualquer atitude que seja de falta de amor. O amor, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, é aquilo que envolve aqueles que habitam o reino dos céus. E, portanto, nós aqui na Terra, nós a Igreja caminhante, que esperamos triunfar na glória do Senhor. Esta Igreja que vai sendo massacrada, que vai sofrendo, esta Igreja que peregrina na Terra, esta Igreja alimenta-se do amor de Deus. E é o amor que está no cerne, no coração da Igreja. E, portanto, o reino dos céus, que é a proposta que Jesus oferece a todos aqueles que pretendem alcançar a vida eterna, como ouvíamos ontem o jovem rico que perguntava: que devo fazer para alcançar a vida eterna? A vida eterna é a vida no reino dos céus, caríssimos irmãos e irmãs. E aqui aproveito para desconstruir uma ideia que muito de moda anda, de introduzirmos todos no céu. Não, o céu não é algo que se alcança apenas por graças. Antes de tudo é uma graça do Senhor, como eu ontem dizia, mas é também fruto de uma cooperação entre Deus e o ser humano, ou seja, eu devo contribuir para a minha salvação, eu devo contribuir para que a palavra do Senhor me conduza à vida eterna. Meu irmão, olhando para este texto, Jesus coloca a questão da riqueza. O dinheiro por si mesmo não é mau, não é nocivo. O dinheiro por si mesmo não é algo que faça mal. Os bens materiais não são maus por si. Aliás, até porque os bens materiais são frutos daquilo que é a natureza. E a natureza é a criação de Deus. E o homem aquilo que faz é transformar a natureza, ou seja, aquilo que Deus nos proporcionou, aquilo que Deus nos concedeu. O ser humano, com a inteligência que recebeu de Deus, procura transformar aquilo que recebeu das mãos de Deus. Portanto, a riqueza alcançada licitamente, com trabalho, ou talvez por herança, e gerida de maneira honesta, não representa nenhum obstáculo. Antes, pelo contrário, é um bem para a sociedade. Ou seja, se nós temos pessoas que criam riquezas e proporcionam a todos os irmãos, ou seja, a toda a humanidade, para que tenha condições para realizar uma vida digna, então, caríssimos irmãos e irmãs, como não recordar a definição que aprendi com o professor Silvério Brito, o meu professor do mestrado, e quando eu fiz o mestrado na Católica, e ele dizia que a ética é a procura da vida boa. Sim, é uma definição de ética. A ética é a procura da vida boa e, portanto, a riqueza tende a proporcionar a vida boa ao ser humano. Mas atenção, a verdadeira riqueza deve estar em relação com Deus. Mas no nosso mundo corrompido pelo demónio, corrompido pelo pecado, a riqueza tornou-se a pedra de tropeço. Lembram-se, quem me tenha ouvido regularmente, eu dizia, na vida daquele jovem rico, a sua riqueza era uma pedra de tropeço, ou seja, era um impedimento para que ele chegasse ao céu. E na maior parte dos seres humanos, no mundo em que vivemos, ou seja, a riqueza torna-se um obstáculo. Por isso São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, cito de memória, São Paulo diz: o maior inimigo do homem é o dinheiro. É o dinheiro. Caríssimos irmãos e irmãs, como não recordar outra palavra de Martin Luther King na sua obra A Força de Amar, lia em italiano, né? La forza di amare, e Martin Luther King diz: não há nada de intrinsecamente virtuoso na pobreza e não há nada de intrinsecamente perverso na riqueza, parafraseando, ou seja, tudo depende do coração do ser humano. Quando Jesus diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, caríssimos irmãos e irmãs, é verdade, porque a riqueza, infelizmente, o homem torna-se tão preso aos bens materiais que se esquece do seu Criador. E voltarei a repetir uma história que já contei algumas vezes, que li numa das obras que estão ali atrás, de Santo Agostinho, no primeiro volume, Santo Agostinho, A Cidade de Deus. Santo Agostinho conta essa história em que, certo dia, uma jovem
que estava comprometida com um jovem. Este jovem amava tanto que fez de tudo para comprar um anel precioso, diamante, por exemplo, e oferecendo este anel à jovem, a jovem esqueceu-se do jovem e ficou apaixonada pelo diamante. Meu irmão e minha irmã, essa é a triste história da nossa humanidade, que contempla e admira a criação e se vai esquecendo do Criador. Vai vivendo esse processo de erosão espiritual na própria alma e no próprio ser. Portanto, hoje, olhando para aquilo que a Palavra de Deus nos proporciona e olhando também para o santo que celebramos hoje, São Bernardo, este místico, este poeta da Madonna, este poeta da Nossa Senhora, rezemos ao Senhor da vida para que o nosso coração seja um coração despreendido. Sim, meu irmão e minha irmã, porque, afim e ao cabo, tudo depende do nosso coração. Se o nosso coração for despojado, um coração semelhante ao coração de Jesus, então nós alcançaremos a vida eterna. Se tivermos um coração avarento, ávido, mesmo que sejamos pobres, não alcançaremos o céu. E não nos iludamos, caríssimos irmãos e irmãs. O céu requer esforço e sacrifício. Cristo fez tudo quanto podia para nos salvar. Aquele que te salvou, aquele que morreu-se por ti, na cruz sem ti, não te pôde salvar sem ti. Portanto, esforça-te. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e São Bernardo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.